वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकेतनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजस्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Nikhilo bhuvana maya chinna vichinna karti Vibhuda bahulo meggam mukti mahanta datri Shithilito vidiraga radha radhe shadhani Vilasatu hridanityam bhakti siddhanta vani Nikhilo bhuvana maya chinna vichinna karti Vibhuda bahulo mrigyam mukti mahanta datri Shithilito vidhiraga radha radhe shadhani Vilasatu hridanityam bhakti siddhanta vani Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Sarasvati Thakur Prabhupada Jagadguru disse: até que haja uma rendição total e completa aos pés de lótus do Supremo Senhor, ninguém deve falar sobre a verdade absoluta. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada disse: até que haja 100% de rendição aos pés de lótus do Senhor Supremo, tal pessoa não pode falar da verdade absoluta de maneira integral, absoluta. É impossível. Por quê? Se a pessoa não está 100% rendida, como é que ela vai poder reproduzir esta filosofia para que as pessoas comuns não sejam disturbadas? Mas, na verdade, é o nosso dever, em nome de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur, é o nosso dever falar exatamente assim como como eles falaram. Bhaktisiddhanta dizia: se você vai transformar as palavras que foram ditas, a filosofia, então todas as responsabilidades podem recair sobre nós. E neste caso, o Senhor Supremo, Nityananda, Shri Balarama não vai tomar nenhuma responsabilidade sobre isso. Se alguém mudar alguma coisinha, então toda a responsabilidade cairá sobre a sua cabeça. Bhaktisiddhanta disse: se você pode falar da verdade absoluta de uma maneira absoluta, você tem que repetir exatamente o que foi dito. Se você vai mudar alguma coisa, então você vai ter que assumir todas as responsabilidades em relação a isso, a essa mudança. Porque o nosso Harikatha, o nosso Kirtana, ele existe para dar satisfação suprema e total ao Senhor Supremo. Através do Harikirtana e do Harikatha, nós desejamos satisfazer o Senhor Supremo 100%. Esse é o nosso dever, esse é o nosso objetivo. Esse deve ser o nosso mantra. Mas qual é o ponto principal? Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia: assim como o carteiro qualquer carta que você receba do correio, o carteiro deve entregar esta carta para você. Se você achar alguma notícia ruim, você não pode brigar com o carteiro, porque o carteiro não tem nada a ver com as notícias que você recebe. Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia: nós vamos trazer esta filosofia, nós vamos entregar elas para vocês de maneira intacta. De maneira intacta. Nós não temos o poder de mudar nada. Nenhum kirtana, nenhuma canção sagrada, se você muda um ponto, uma vírgula, uma pontuação, então o significado pode mudar. A alma condicionada não pode alterar nenhuma única palavra, porque ele é uma pessoa material. Ele pode adicionar alguma coisa que é ofensivo.
Então ele não tem nenhum direito de mudar alguma coisa. Talvez grandíssimos acharyas tiveram desejo de mudar alguma coisa e isso criou grandes brigas, grandes problemas e discussões. Aquilo que está escrito nos kirtanas de Sri Narottama Das Thakur ou de Bhaktivinoda Thakur, nós não podemos mudar nenhuma única linha, nem uma pontuação. Senão nós teremos que ser punidos, compreende? Desta maneira nós não temos o direito de mudar a filosofia. Nós estamos agindo como carteiros que estão entregando as cartas a todos vocês. Esse é o nosso dever. Nós gostaríamos de discutir a única maneira, o único acharyaship, o único exemplo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada como o mestre universal, como o guru universal. E nós temos que nos perceber como nós nos desviamos dos seus pés de lótus. Então nós temos que entender que esse é o dever transcendental da Assembleia Mundial dos Vaishnavas. Nós gostaríamos de explicar a posição de Acharya, a posição de mestre que ensina através do próprio exemplo, pelo próprio Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, por que a posição dele é única. Em Mayapur, em um determinado momento, houve uma grande assembleia e todos os sannyasis e os brahmacharis foram chamados para falar Harikatha. E Bhakti Swarupa Shri Siddhanti Maharaj estava lá, Siddha Swarup Prabhu, que mais tarde teria se tornado Bhakti Swarupa Shri Siddhanti Maharaj. Então ele estava falando. E aqueles que são devotos da Gaudiya Mat, que são devotos, às vezes eles não conseguem entender o humor, os sentimentos perfeitos que estão no coração dos grandes mestres. Porque todo o mundo inteiro, talvez 100%, talvez 0,0001 poderia ser uma exceção, mas quase 100% da população do mundo está ocupada em fazer alguma espécie de conciliação com o impersonalismo, com o Advaita Vedanta, com o Mayavadismo. Mas se nós fizermos qualquer mínimo compromisso, qualquer mínimo ajuste da filosofia, nós vamos estar nos comprometendo. Se nós quisermos conciliar com eles, se nós nos desviamos minimamente do caminho da devoção perfeita de Shuddha Bhakti, tenho certeza que vocês vão cair no colo de Maya Devi, da ilusão. O impersonalismo nada mais é do que Maya. Eu já discuti isso durante muito tempo, sobre como, em várias formas, sob vários disfarces, o impersonalismo, a vontade de ser Deus pode chegar até a nossa vida e me fazer abandonar a devoção pura. Nós já discutimos isso várias vezes. Então, Siddha Swarupa Prabhu estava dando seu Harikatha. Ele estava falando, tentando arrebentar, tentando descompor a filosofia dos Mayavadis. Então, um pregador dos Mayavadis, que era, na verdade, ele vinha de uma missão que eu não quero citar agora. Então, esse pregador dessa sociedade, dessa missão de Mayavadis, ele era um hooligan. E ele, em nome do Dharma,
Eu já expliquei para vocês que existem máfias, inclusive no campo da filosofia espiritual, no campo da política, no campo do esporte. Se você está com os olhos abertos, você vai perceber. Se você é um cego, você não vê quem é violento, uma pessoa violenta. Hooligan significa uma pessoa que causa desastre em público, um vândalo. Então, muitas pessoas pertencem a máfias espirituais. Então, Siddha Swarupa Prabhu estava falando, mas todos começaram a gritar, houve um grande problema, uma grande discussão. E Siddha Swarupa Prabhu começou a dar esta resposta. Por que nós estamos falando desta maneira? E mesmo assim, a discussão continuou. E a notícia chegou a Bhaktisiddhanta Prabhupada. E Bhaktisiddhanta Prabhupada sorriu e disse, ele estava dizendo a verdade, apesar da reação do público. Mas nem todos conseguem entender o que ele estava dizendo. Ele estava falando algo que era verdade, mas poucos conseguem entender. E isso nos dá um exemplo da posição de Acharya de Bhaktisiddhanta Prabhupada. E numa outra assembleia, eu vou dar 2, 3 exemplos para que vocês consigam entender o ponto. A posição de Acharya de Prabhupada é única. Ninguém pode entender adequadamente o que nós queremos dizer com isso, com a posição única dele. Então, uma outra assembleia estava acontecendo, num outro lugar diferente. E Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj estava lá, e outros grandes devotos. Muitos sannyasis da Gaudiya Mata estavam lá para falar Harikatha. Então, quando um determinado Maharaja não conseguiu ouvir, começou a falar. Que Harikatha eu posso pronunciar diante desta assembleia? Diante desses vendedores de couro, ele disse. Essas pessoas são materialistas. Eles estão arrancando a pele das pessoas. Eles estão ocupados em coisas relativas ao corpo material, à mente material. E todos reagiram. Por que você está falando dessa maneira, hein? Você vai ter que explicar por que você está nos chamando assim. Então houve uma grande discussão. E este Vaishnava era um grande advogado. Esse que estava falando dessa maneira. Ele levantou e começou a explicar. Você vai ter que explicar. Nós todos queremos ouvir. Nós queremos ouvir por que você falou de maneira tão pesada. E todo o público começou a dizer, sim, nós queremos ouvir o motivo. Por que você está chamando eles assim? Se você não der uma resposta satisfatória, nós vamos reagir. Paramsiddha Maharaj, então, vai dar uma resposta. Por que ele falou daquela maneira? E Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, na verdade, começou a explicar por que ele usou aquelas palavras. E depois que o Harikatha acabou, todo mundo ficou em silêncio. Ninguém conseguia redarguir. Porque ele estava certo. Ele estava certo. Porque nós não podemos diluir a verdade absoluta. Um grande Maharaj de uma grande mata, numa outra ocasião, também falava Harikatha. Eu não vou falar agora o nome do templo em que ele estava, porque eu não quero criticar ninguém. Mas nós precisamos entender os sentimentos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada.
E Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj tinha o mesmo humor de Bhaktisiddhanta Prabhupada. E alguns de seus discípulos que chegaram naquele templo, né, e o Harikata começou de tarde. Então todos estavam falando, Bhakti Rakshakshita Goswami Maharaj, todos falaram um por um. Então houveram kirtanas muito lindos. Então o Acharya daquele templo pediu: você gostaria de falar alguma coisa? Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj disse, ele perguntou para Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj: você gostaria de falar alguma coisa? Ele falou: mas que pergunta é essa? Você me chamou aqui para falar e agora você vai me perguntar se eu quero falar? Então tinham juízes, era uma assembleia muito elevada. Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj então sorriu e falou um Harikata muito pesado. Muito pesado. Então o juiz da Corte Suprema, todos os convidados ali ficaram chocados. Sim, meu Deus, mas que fala mais pesada. Então, o que isso significa? Que aqueles que vão seguir Prabhupada Bhaktisiddhanta 100%, eles não vão mudar o Siddhanta. Então, nem de uma vírgula, eles não estão falando Harikata para receber nada, para receber nenhuma doação, nem nada de material. As pessoas tolas que organizam várias sociedades espirituais, eles são tolos, que eles não entendem. Eles pensam, se tal Maharaj for falar de maneira muito favorável, todas as pessoas vão se ajoelhar aos seus pés, todas as pessoas vão achar que eles são agradáveis, mas eles ignoram a verdade absoluta. Então, isso é um tipo de sacrifício. A pessoa que quer receber aplausos, reverências, ele não consegue dar a sua mente, o seu coração, a sua vida a Bhaktisiddhanta Prabhupada. As pessoas que vão lutar pela liberdade, às vezes, eles vão dar o próprio corpo. Mas quem é que pode dar a própria mente em sacrifício? As pessoas dão a vida, essas pessoas que são suicidas, guerreiros suicidas, que vão dar a vida em relação à liberdade de um país, ele está querendo fama. Ele vai cometer uma ação suicida para liberar o próprio país por causa de fama. Sem fama ele não faria aquilo. Então quem é que vai sacrificar a própria mente em vez de sacrificar o próprio corpo? Então o Vaishnava, o puro Vaishnava, ele só está interessado em dar fama ao próprio Guru, a Bhaktisiddhanta. Essa é a diferença. A diferença é infinita entre uma coisa e outra. A quem se sacrifica por fama e a quem se sacrifica pela filosofia perfeita é capaz de dizer coisas duras, se necessário. Às vezes nós dizemos este verso. Nós não podemos comparar um Vaishnava e a sua compreensão transcendental com ninguém. Nós não podemos comparar a qualidade transcendental com nenhum homem comum no mundo inteiro. As pessoas são tão tolas, eles não sabem distinguir a diferença. Eles são tão tolos que eles não conseguem entender o que é Shuddha Bhakti e o que é Mayavadismo, o que é alguém que quer ser adorado como se fosse Deus. Há milhões de sannyasis que querem pensar na sua própria posição, no seu próprio glamour, se eles vão entrar nessa associação, porque eles querem glamour, eles querem posição. É isso que eles desejam.
Srila Jiva Goswami Pad dizia, se alguém chega na Gaudiya Mata e fica durante muito tempo, até 10 anos, por exemplo, mas ele não faz o esforço de tomar abrigo num Sadguru, se ele vem a Gaudiya Mata sem tomar abrigo num Guru que alcançou a perfeição, ele vem de maneira inútil. Ele mostra às vezes que ele se associou com os santos, para que ninguém possa ter dúvida. Nossa, olha, ele vai para Gaudiya Mata todos os dias. Ele ouve o Harikatha todos os dias. Ele ouve o Arati de manhã cedo. Oh, por favor, ele é um homem de negócios que está querendo colecionar fama, nada mais além disso. Como é que você pode entender, então? Vocês todos são tão cegos, né? Há vidas e vidas e vidas. Quem vai operar seus olhos e abrir a sua visão, para lhe dar visão real do que está acontecendo? Um Vaishnava cheio de misericórdia, o nosso verdadeiro Guru Varga, eles são cheios de misericórdia, mas as pessoas de hoje em dia não têm misericórdia nenhuma, eles querem cortar você em pedaços, eles querem trapacear, eles não querem mostrar a maneira perfeita de Bhakti. E Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia, isso é chamado, isso não é Jivdaya, isso é falta de misericórdia. Os sannyasis que estão trapaceando você, eles estão fazendo Jivhimsa, violência contra as almas condicionadas. Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia, nós precisamos falar desta maneira e não desta outra. Muitos acharyas, muitos sannyasis importantes, eles diriam hoje em dia, mas se a gente fosse seguir Prabhupada, Bhaktisiddhanta, a gente não conseguiria fazer continuar a Gaudiya Mata. Eu acho que essas pessoas deveriam ser isoladas imediatamente da Gaudiya Mata. Qualquer posição que eles estivessem desfrutando nesse momento, as pessoas que falam assim, deveriam ser exoneradas imediatamente. Isso é mais grave do que o coronavírus. Eles dizem, se a gente seguisse Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta Prabhupada, a gente não conseguiria mandar adiante a Gaudiya Mata. 100% eu estou dizendo isso agora, sentado na Vyasasana, sentado na cadeira do Guru. Esses, na verdade, os que falam assim não são devotos da Gaudiya Mata. Um devoto da Gaudiya Mata jamais falaria dessa maneira. Esse não é o humor de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro devoto, de um verdadeiro sannyasi. Nós pensamos que alguém, só porque essa pessoa está há 20 anos na Gaudiya Mata, talvez ele já tenha desenvolvido Bhakti. Bhakti não é algo assim tão barato que você vai no mercado e compra. Eu desafio você, vá para o mercado, vá para qualquer lugar. Abra peça uma licença para ir em qualquer lugar, de qualquer cidade. Eu quero ver quem é que vai falar exatamente o que Bhaktisiddhanta Prabhupada disse, quem é que vai repetir. Você vai ter que me mostrar quem é que não está, na verdade, tentando obter fama espiritual para si mesmo. Eles falam coisas muito doces, mas na verdade a filosofia deles é seca. Esse é o estado atual do Harikatha que está acontecendo no mundo. Qualquer mínima deviação dos ensinamentos de Bhaktisiddhanta Prabhupada faz você cair de Shuddha Bhakti, da Bhakti pura. Você vai cair no colo de Mayadevi se você fizer isso. Você não deve esperar Bhakti pura para chegar até você. Você não pode esperar Bhakti pura para chegar até você. Você não pode esperar Shuddha Bhakti para chegar na sua vida, se você fizer isso. Maharaj, por que você fala assim? Porque é verdade, você não pode esperar Bhakti pura para chegar na sua vida se você agir dessa maneira. Você vai estar falando cheio de impersonalismo, de vontade de ser adorado.
Isso não é uma brincadeira, a devoção pura não é uma brincadeira. Tente entender isso, pense nisso todas as vezes. Tente receber, tente alcançar o abrigo dos pés de lótus de Bhaktisiddhanta e de Bhaktivinoda Thakur. Caso contrário, você não vai conseguir alcançar a devoção pura. Não é possível. Então você entenda, na verdade, qualquer mínima deviação pode lhe colocar em problemas. Qualquer mínima deviação pode lhe colocar num problema. Então, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj deu aquele Harikatha extremamente pesado, apontando vários erros, seguindo Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então, este impersonalismo, esse mayavadismo, ele vem de maneiras disfarçadas. As pessoas não conseguem imaginar por onde que ele passa. O nosso Guru Varga dizia, se alguém vem até a Gaudiya Mata, mesmo que seja por anos e anos, e não toma nenhuma iniciação, e vem todos os dias, aquela pessoa pode até desenvolver karma positivo, mas aquele karma piedoso, ele pode levar a pessoa ao desfrute também. Isso pode também apoiar o desfrute de alguém. Porque existem tipos diferentes de karma piedoso, de sukriti. Tal pessoa pode vir até o templo, mas ele pode não sentir necessidade de se render totalmente aos pés de lótus de um devoto puro. O que ele vem fazer no templo, na Gaudiya Mata, na verdade é um negócio. Porque no Bhakti Rasamrita Sindhu está escrito, ele não, se alguém não toma total refúgio nos pés de lótus de um Sadguru, não existe nenhuma hipótese de que tal pessoa alcance a devoção pura. Ele vem até o templo, ele vem até o Gaudiya Mata buscar alguma coisa. Você tem que pensar, você tem que, quando você realmente alcança a associação de um Vaishnava puro, de um puro Shiksha Guru, de um Vaishnava verdadeiro, imediatamente, você pode sentir uma reação dentro do seu coração. Você vai sentir uma urgência de tomar abrigo de um Sadguru. Quem é um Sadguru? Quem é o Guru puro? Quem é o Guru perfeito? Você pode enlouquecer na busca do Guru puro. Se você não sentir isso, se você não buscá-lo dessa maneira, tenha certeza, você pode vir para Gaudiya Mata, mas você vai manifestar outros desejos. O que falar sobre isso? Há pessoas que vêm na Gaudiya Mata por 25 anos, 40 anos, 50 anos. Mas eles vêm e falam para mim, minha vida está arruinada. Há pessoas muito educadas que não dizem minha vida está estragada. Mas isso é um membro da Gaudiya Mata? Hein? Se você vê toda a filosofia de Bhaktisiddhanta e de Bhaktivinoda Thakur, se você não seguir o que ele está fazendo, você mesmo na Gaudiya Mata vai dar espaço ao impersonalismo, à vontade de achar que você é Deus. Há pessoas que buscam, na verdade, desfrute. Eles não querem servir. Eles não tinham ganhos, eles não tinham lucro, eles não tinham trabalho, eles não sabiam o que fazer e pensaram, então eu vou fingir que vou me render na Gaudiya Mata. Bhaktisiddhanta dizia, nós não vamos pactuar com isso. Você quer ficar na sociedade da Gaudiya Mata para obter aquilo que você não conseguiu obter no mundo material, deliciosa prachada, comida muito gostosa, é isso que você quer? Nós não vamos pactuar com esse tipo de pessoa que na verdade são tolos. Essa aqui não é uma casa
de bagunças. Pessoas que às vezes servem na cidade e não têm onde ficar, e eles pedem, pagam uma pensão barata, e 150 pessoas vão dormir no mesmo quarto. Juntos eles pagam o quarto, Aí as pessoas vão dizer que eles são espiritualistas, né? E há pessoas que estão ali usando tabaco, usando drogas. E depois de um mês eles calculam como que eles vão manter essa sociedade espiritual. Você pode fazer isso, hoje isso, você pode fazer aquilo. Bhaktisiddhanta falava, nós não queremos pactuar com nenhum tipo de pessoa que pense dessa maneira, que faça isso. Aqui, a Gaudiya Mata não é um hotel. Que as pessoas vão achar um lugar para ela dormir, um lugar para ela comer prachada. É isso que vocês querem se ocupar? Quanto desfrute as pessoas podem receber? Se tais pessoas que desejam isso querem falar, eu jogaria longe daqui. Quanto mais você dá facilidades materiais para as pessoas, mais eles vão querer dizer que você, ser favorável a você, dizer coisas boas em seu nome. Mas não é isso, não é esse tipo de organização que vai garantir comida e quartos para as pessoas que nós estamos fundando. Não é isso. Se você realmente se associar, se você frequentar um grande santo verdadeiro, isso é algo verdadeiramente muito, muito, muito poderoso. Jiva Goswami disse, satsanga nunca pode se diluir. Ele garantia isso. Satsanga não pode nunca ir em vão. Se você fizer satsanga de verdade, isso pode lhe dar um poder infinito. A relação profunda com um grande santo autorrealizado pode lhe dar um poder infinito. Se você chegar a essa associação pura, você pode sentir. Isso é algo que vai acontecer se você tomar abrigo nos pés de lótus de um Vaishnava puro. Mas se você não encontra esse Vaishnava puro, então a sua ida até a mata é inútil. E toda a filosofia, nós temos que nos lembrar disso, nós não podemos esquecer. Todo o tempo nós temos que nos lembrar disso, nunca esquecer esse ponto, que nós temos que encontrar o devoto puro. E você vê a diferença entre Bhaktisiddhanta Prabhupada e aqueles que se auto-intitulam acharyas. Vocês podem comparar quanto nós desviamos do Siddhanta de Prabhupada. Ele nunca se afastou da devoção mais pura. E ele dizia, cuidado. Bhaktisiddhanta dizia, cuidado. Na maneira que você está fazendo Haribhajan, na maneira que você está fazendo Haribhajan, tudo isso virá luxúria, desejo material por dinheiro, por lucro e por fama espiritual. Tudo isso invadirá o seu coração. Isso vai acontecer automaticamente, você vai ser tentado por essas três coisas. Kamini, Kanchana e Pratista vão contaminar seu coração de maneira muito rápida. Mas essa pratista material, essa fama material nunca contamina o coração de um devoto sincero, de um devoto puro. Às vezes alguém pode vir de manhã e gritar, olha, lá está um devoto puro. Esse é o coração de um devoto puro. Eles não estão interessados em fama espiritual ou em fama material. Eles não estão interessados em ganhar fama. Quando Prabhupada falava Harikatha em qualquer lugar,
numa universidade, até na Universidade de Benares, que é o lugar original do Advaita Vedanta e do Mayavadismo. Bhaktisiddhanta Prabhupada ia lá e fazia suas palestras de maneira intacta, de maneira perfeita, explicando o verdadeiro Vedanta original. E nenhum Mayavadi, nenhum Advaita Vedanta conseguiam redarguir, porque a maneira como ele falava era exclusiva, era única, mesmo na Universidade de Benares, que é a cidade fonte do Advaita Vedanta e do Mayavadismo, ele não mudava nem uma pontuação da filosofia pura. Esse era o Harikata de Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele não fazia compromisso nenhum. Se nós estamos na sua linha, nós temos que fazer seguir este fluxo, o fluxo da filosofia de Bhaktivinoda. Senão nós estamos contaminando, se nós fazemos esses ajustes no Harikata, se nós vamos misturar o Harikata com outras coisas, nós vamos arruinar e contaminar todo o sistema da Gaudiya Mata. E eu posso explicar isso com certeza e você vai entender. Em primeiro lugar, eu gostaria de entender que havia este grande Pandita, este grande sábio, que ele tinha vindo ouvir o Harikata de Bhaktisiddhanta Prabhupada. E ele disse, em toda a minha vida, quando ele foi ouvir Bhaktisiddhanta pela primeira vez, nunca eu estive, eu nunca me ajoelhei na frente de nenhum guru, de nenhum mestre, mas agora, automaticamente, a minha cabeça vai ao chão, aos pés de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Não há nenhuma contaminação, não tem nem o cheiro de nenhuma contaminação no comportamento de Bhaktisiddhanta Prabhupada. O comportamento dele, o acharam dele é tão puro, isso é a coisa mais rara. Ele é um acharya único, disse este grande sábio, famosíssimo. Em toda a minha vida, eu nunca me ajoelhei aos pés de ninguém, mas agora eu me sinto forçado a me ajoelhar aos pés de lótus de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então entendam que ele é alguém único. Eu não posso explicar isso com as minhas próprias palavras. Este grande, famoso sábio, ele disse, em toda a minha vida eu jamais adorei ninguém e agora vou adorar os pés de lótus de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Mas e agora o que está acontecendo? Agora, automaticamente, as pessoas têm que tomar cuidado porque a luxúria, o ganho material e a fama espiritual vai tentar contaminar o seu coração, então tome cuidado. Isso tudo virá automaticamente. E você não deve se ocupar com essas coisas baratas. Você não deve se ocupar com essas coisas baratas. Você está sempre ocupado com fama espiritual, com luxúria e com ganhos materiais. Por uma gota de fama espiritual, você gostaria de cancelar o nome da Gaudiya Mata. Eu conheço você muito bem. Eu poderia abrir e mostrar para você que existe uma contaminação de Mayavadismo, de Advaita Vedanta em você. Essa é a verdade nua e ninguém quer ver. Ninguém quer ver isso, a verdade nua. Mas geralmente nós ouvimos em nossa sociedade o que isso significa.
Você tem que falar, até o ponto e explicar exatamente tudo o que você quis dizer. Mas isso não significa que você já tenha alcançado Bhakti. Você pode citar tudo de maneira perfeita, mas isso não significa que você tenha Bhakti. Você não pode entender o poder de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Não é possível explicar isso. Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj dizia, ele é meu Shiksha Guru. Junto com meus irmãos espirituais, nós fomos, e o Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj também foi nesse mesmo lugar falar, dar Harikatha. Então Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, todos os discípulos de Bhaktisiddhanta estavam indo lá falar Harikatha. Diante de grandes eruditos, de pessoas da personalidades acadêmicas, pessoas que faziam grandes pesquisas. E ele foi o presidente desta assembleia. E antes que ele falasse, ele pediu para Srila Aranya Goswami Maharaj falar. Srila Aranya Goswami Maharaj falou sobre a glória de Sriman Mahaprabhu, do Avatar Adorado, sobre a sua misericórdia. Ele falava sobre Sri Chaitanya Deva, sobre Chaitanya Mahaprabhu. Depois que ele falou por mais de 1 hora, ele parou de falar. E Keshava Goswami Maharaj foi concluir o que estava sendo dito, porque ele seria o último a falar. Então ele disse: meu irmão espiritual, Srila Aranya Goswami Maharaj, estava falando desta maneira, com todos os detalhes, que a sua fala está quase completada. E eu não gostaria de falar, eu gostaria de concluir minha fala dizendo algo sobre aquilo que Srila Aranya Goswami Maharaj falou, meu irmão espiritual. Isso quem disse foi Srila Keshava Goswami Maharaj, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. A plateia estava cheia de acadêmicos e deram todas as honras a Srila Aranya Goswami Maharaj. Eles estavam batendo palmas porque eles nunca haviam ouvido uma filosofia tão perfeita e pura. E depois disso eles perguntaram sobre que assunto ele fez doutorado. Perguntaram, esse Srila Aranya Goswami Maharaj, ele é doutor em qual assunto? E Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj deu risada. Ele disse, vocês estão vendo o poder de Bhaktisiddhanta Prabhupada? Qual é o poder de Bhaktisiddhanta Prabhupada? Que até um homem iletrado pode falar na frente de grandes acadêmicos e falar como se ele fosse um grande erudito. Um grande erudito não pode encontrar defeitos no discurso de um discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Agora vocês conseguem entender o poder de Bhaktisiddhanta Prabhupada? Seus discípulos que se renderam a ele podem falar melhores do que grandes acadêmicos. Bhaktisiddhanta Prabhupada dá o poder à distância. Vocês não podem entender como isso funciona. Vocês não podem imaginar isso ainda. Cuidado, você pode pronunciar filosofia seca. É porque você não consegue entender os pés de lótus do nosso Guru Pada Padma,
você não tem submissão aos pés de lótus de um grande devoto, mas você sai por aí falando. Om Agyanati Mirandasya. Você fala dessa maneira, mas você não prova este mantra. O nosso Gurudeva Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj disse, ele é tão poderoso que vocês têm a impressão que vocês estão ouvindo um PhD, um grande doutor, que ele tenha feito doutorados e mestrados. Mas ele não sabe escrever, na verdade. Srila Aranya Goswami Maharaj não aprendeu a escrever de maneira adequada. E a maneira como ele falou agora impressionou vocês, porque esse é o poder de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Tentem entender isso. Há pessoas que gostariam de jogar no lixo Hari Bhakti Vilas, os livros do nosso Guru Parampara. Eles gostariam de ignorar as instruções de Srila Rupa Goswami Pada. Eles querem ignorar, os acadêmicos querem ignorar as instruções de Sanatana Goswami Pada, de Bhaktivinoda Thakur e de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Eles se acham o máximo e querem criar novas regras e novas regulações. Mas Bhaktisiddhanta dizia, no caminho do Haribhajan verdadeiro, é um fator automático que você seja tentado por luxúria, por fortuna ou por fama espiritual, mas não deixe que ninguém lhe dê honras. Cuidado, você pode cair. Todo o nosso Guru Varga atravessou esse tipo de coisa, mas aqueles que se deixaram seduzir por essas coisas, eles se desviaram e caíram. Eles estão querendo, no fundo, dizer quem é Gaudiya Mat, quem é Bhaktisiddhanta Prabhupada. Eu é que sou importante. Eles começam dizendo que sim, mas depois eles vão acabar querendo provar que eles mesmos são os grandes santos. Se você não acredita em mim, vá até a vida e a história desses sannyasis que você vai descobrir. Você vai descobrir o seu fim penoso. E você vai descobrir que eles sempre estiveram contra, a Gaudiya Mat. Ninguém pode sobreviver a isso. Ninguém que haja dessa maneira, que não dê honra a Bhaktisiddhanta, ou que cometa ofensas aos pés de lótus da própria Gaudiya Mat e do verdadeiro Guru Varga, mesmo que eles tentem se proteger. Mas qualquer sociedade que ele crie não vai conseguir protegê-lo. A filosofia está falsa, o Siddhanta está falso. Eles querem nos desviar. Na verdade, eles querem colocar uma espécie de membrana na frente dos nossos olhos, um véu para que a gente não veja a verdade absoluta. Esse era o seu objetivo. Dessa maneira, Bhaktisiddhanta dizia, no modo do Haribhajan e do Harikatha, automaticamente você vai ser tentado por essa luxúria, pelo poder econômico e pela fama. Qualquer coisa que venha na minha vida, eu não posso tocar isso, porque eu só vou aceitar a glória e a fama dos verdadeiros Vaishnavas. Eu vou passar tudo que vocês derem para mim, as guirlandas, as reverências. Tenho certeza, com toda a certeza eu estou falando isso. Nós temos que servir Gauranga Deva, o Avatar adorado, Chaitanya Mahaprabhu. Nós não temos direito de receber as glórias de quem repete essa filosofia. No curso do Haribhajan mais puro, é uma coisa automática. Você vai ser tentado. Bhaktisiddhanta dizia, não se ocupe com essas coisas microscópicas, com fama, com dinheiro, com luxúria. Tente entender que sua vida é instável. A cada fração de segundo, tente entender que a sua vida é instável. A qualquer momento você pode ir embora deste mundo material. A qualquer momento você pode ir embora deste mundo material.
Cuidado, não se ocupe com luxúria, com ganhos materiais e com fama. Tente entender isso. No Shastra está escrito exatamente como uma cobra que tenta caçar um sapo. O sapo está sempre coachando. Rau, rau. Se você ficar fazendo esse barulho, rau, 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 a cobra vai descobrir onde é que está o sapo e ela vai pegar você. Por que você não para? Para ficar coachando desnecessariamente. Então todo o seu tempo, kal significa tempo, o tempo, as circunstâncias, suas atividades, o seu corpo, tudo isso pode ser controlado por alguma força, tudo isso é controlado por uma força desconhecida, você não controla nada disso. Você não tem controle sobre o seu corpo, sobre sua mente, sobre sua propriedade, nada. Você não tem controle. Tente entender. Kal, Karma, Maya, Ishvara. Esses pontos são vitais no Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra fala sobre esses pontos vitais. Kala, Karma, Maya, Jagat, Ishvara. São pontos cruciais. Você não controla nada disso. O seu corpo é feito de coisas materiais. Os 5 elementos da natureza. Você não tem nada que seja de verdade seu na sua vida. Você não tem nada que seja verdadeiramente seu, que você possa reclamar. Este é o meu prédio, este é o meu corpo, essa é a minha esposa, esse é o meu marido. Você não tem direito de falar dessa maneira, porque você não controla nem o seu próprio corpo. Como é que você pode falar? Se você não tem controle nem do seu próprio organismo, como é que você pode falar que alguma coisa é sua? Você não tem controle sobre o seu corpo. Como é que você vai querer controlar este universo? Aqueles que querem controlar essa sociedade. Isso pode ser comprovadamente uma grande amarra na sua vida. Nós estamos ocupados em coletar diferentes tipos de diplomas. Nós estamos sempre ocupados colecionando isso. E aí eu vou poder escrever, olha, eu sou um Vedanta Acharya, eu tenho diplomas, eu posso escrever isso e aquilo, eu tenho títulos. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta, em toda a sua vida, até os grandes, mais famosos sábios deste mundo inteiro, Prabhupada nunca quis colecionar diplomas. Ele nunca tentou colecionar um diploma. Ele nunca estava ocupado com essas tolices. E no nome da Associação Mundial dos Vaishnavas, há pessoas que vão falar em diplomas, mas esses são diplomas materiais. Prabhupada tinha diplomas espirituais, transcendentais. Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele recebia títulos que as pessoas tinham e eles os confrontavam. Ele tinha títulos espirituais. Ninguém pode provar que ele queria colecionar a fama material, glamour ou coisas como essa.
As pessoas chegam até para mim e falam isso. Você poderia ter um diploma universitário, você poderia ser um acadêmico. E eu respondo, eu sou um tolo, eu não preciso de diploma. E as pessoas vêm falar de Gauranga Mahaprabhu, ele era o Senhor Supremo. Ele sempre quis dar títulos para Haridas Thakur. E ele deu toda a fama espiritual a Haridas Thakur, que é o Senhor Brahma no passatempo de Chaitanya Mahaprabhu. E ele dizia, ele era o Mahabhagavata, ele é o grande devoto. Quando Haridas Thakur foi embora, ele disse, ó deusa, você vai perder uma grande joia. Ele foi embora. Ele disse isso na frente do oceano, do semideus do oceano. Agora você vai lavar. Você tem agora uma desculpa para limpar. Você vai ter a oportunidade, a chance de lavar os pés de lótus de Haridas Thakur, pois ele abandonou o seu corpo. E agora você será a meta de uma grande peregrinagem. Ele disse ao oceano. E agora você vai receber poder, porque você vai lavar os pés do corpo de Haridas Thakur, disse Mahaprabhu quando ele colocou o corpo de Haridas Thakur no oceano. Então isso sim é um diploma. Os devotos estão interessados nos diplomas que Krishna nos dá. Não? Será ele é o Acharya do Vedanta, Bhakti isso, Bhagavatacharya. Mas agora, no tempo presente, as pessoas estão atrás desse tipo de coisa. Eles estão desviados do ensinamento de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Quanto nós nos desviamos dos pés de lótus de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Nós deveríamos ter 100% de fé nos pés de lótus do Senhor e de Bhaktivinoda Thakur e de Bhaktisiddhanta. Somente assim nós poderíamos discutir sobre a posição única de Bhaktisiddhanta. Caso contrário, as pessoas têm medo desse tema. As pessoas vêm falar para mim, Maharaj, você está falando sobre isso, mas você tem defeitos na sua vida. Sob a guia de Bhaktisiddhanta Prabhupada, eu dou um conselho aberto a todo mundo. Aqueles que quiserem apontar um defeito no que está sendo dito, eu presto reverências aos seus pés de lótus. Em várias publicações, no mercado dos livros, nós sabemos isso. Às vezes há livros muito importantes que serão publicados por uma determinada editora. Quem é o escritor? Quem é o editor? São pessoas muito importantes. É importante saber isso. Mas no final, aquela companhia vai dar responsabilidade para um homem muito, muito educado, para um homem muito famoso. O manuscrito final, o texto final, na verdade. Nós vamos dar o texto na frente de vocês. Então, os textos que eu publiquei, eu posso pedir para qualquer pessoa achar um defeito de filosofia. Se você achar um erro, essas casas, essas editoras diziam isso para grandes acadêmicos. Se você achar um erro aqui no livro, nós lhe damos uma quantia em dinheiro. E quantos erros você achar, você vai multiplicando. E assim, é como escorregar no gelo. Slip of ice. Então isso é algo que acontece no campo da publicação.
o Guru Pura e os Vaishnavas podem fazer esse mesmo pedido diante do mundo inteiro, não só para um acadêmico. Se você puder encontrar um defeito nesta filosofia, você pode apontar. Se você puder indicar um defeito na minha vida, eu poderia me corrigir então. Mas no momento presente, se eu tento falar o Siddhanta de Bhaktisiddhanta Prabhupada, as pessoas gritam: ei, por que você está falando assim? As pessoas vêm gritar comigo. Então, o Harikata genuíno é uma das coisas mais raras. Para falar Harikata, você tem que dizer a verdade absoluta. O Harikata eles querem dar, mas a verdade absoluta eles não querem falar. Porque a fórmula que Prabhupada pronunciou, as pessoas fazem assim: você fica quieto e não fala mal de mim, e agora eu fico quieto e não falo mal do que você está fazendo de errado. Essa é a fórmula do momento presente dentro da sociedade. Você fica quieto e eu fico quieto. Mas um devoto puro, como eu já expliquei várias vezes, Tulsidas Ji, por exemplo, Tulsidas Ji Maharaj, diante de Tulsidas Ji Maharaj, um devoto uma vez estava falando: Maharaj, aquele homem, aquele sadhu está sempre lhe criticando o tempo todo. E Maharaj respondeu: é verdade? Você não sabia? Sim. Então eu vou fazer um Bhajan Kutir. Vou fazer um lugar... Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que aquele homem, aquele sábio, ele fica lhe criticando. Então Maharaj respondeu: mas eu vou fazer um quartinho na frente do quarto dele. Eu faço um Bhajan Kutir para ele na frente do meu. Nós vamos cantar os santos nomes juntos, porque eu não posso ver os meus defeitos. Então ele vem aqui e vem me contar os meus defeitos. Muitas pessoas achavam defeitos em Bhaktisiddhanta, em Bhaktisiddhanta Thakur, mas eles não eram almas condicionadas. Tinha gente famosa, eruditos, que dizia: Bhaktivinoda Thakur não está certo. A gente deveria bater neles no rosto. Onde já se viu falarem dessa maneira de Bhaktivinoda Thakur? Eu posso desafiar a todos eles. Como é que vocês podem falar no nome dos Vaishnavas? Por isso eu disse várias vezes, mesmo em Chandigarh. Nós temos que prestar atenção neste verso. Nós não podemos parar de falar da verdade absoluta. Porque Gauranga Mahaprabhu, ele já está dentro do coração de todos como Paramatma, então ele vai me prender se eu falar errado. O mundo inteiro pode me dar guirlandas. Milhões de pessoas podem tomar iniciação de mim. Centenas de milhões. Centenas de milhões podem ouvir o meu Harikata pela internet. Quantos? Mais de milhões de pessoas. Mas isso não significa que seja Harikata. Porque se realmente fosse Harikata de verdade, você não ia achar ninguém que ia se inscrever nesse canal. Se o Harikata fosse de verdade, o mundo inteiro vai contra você. Ninguém deixa você falar em templo nenhum se você dá um Harikata de verdade. Porque você vai apontar os pontos negativos e as pessoas não querem escutar. Então é necessária a rendição de 100%. Sharanagati, rendição de 100% aos pés de lótus de um Sadguru, de um Guru perfeito. Caso contrário, você não tem o direito de falar sobre a verdade absoluta. Isso não é uma peça de teatro. Numa peça de teatro você encontra alguém que vai fingir que vai cometer suicídio, outra pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas isso não tem realidade. Isso é uma peça, é uma performance. As nossas roupas não são para fazer teatro.
Nós não estamos fazendo teatro na frente da sociedade deste mundo. Se não há realização, nós vamos ser punidos. Eu não estou mentindo. Prabhupada disse, com certeza, se eles derem Harikata vestidos de sannyasi, sem realização, eles serão punidos. E as pessoas estão entrando no time de Ravana. Eles estão entrando no time dos demônios. Eles querem, na verdade, desfrutar a própria vida no uniforme de um sábio. Tantas coisas, mayavadismo. A vida inteira eu poderia falar sobre isso. Eu posso provar a unicidade do exemplo de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Se você vai acreditar no Sadguru, se você vai acreditar de verdade no Sadguru, ninguém pode fazer problemas na sua vida. Você não vai ter problemas. Se alguém for contra você, essa pessoa pode até morrer. Se eles não vão harmonizar a sua mente, o seu coração com o comportamento perfeito, eles vão se afastar. Primeira coisa, eles não vão cooperar com você se você falar a verdade. E depois eles vão entrar em competição com você. E eles vão deixar o serviço ao Guru e aos Vaishnavas. Primeiro eles começam a não querer cooperar com você. Depois eles começam a querer competir com você. E depois eles vão acabar brigando com os devotos puros, com o Guru e com os Vaishnavas. Quantas pessoas fizeram isso contra Bhaktisiddhanta Prabhupada? E como é que a gente pode ver isso? Eles não citam Bhaktisiddhanta Prabhupada. Nós estamos pouco interessados no que ele disse. Todos querem falar de Achintya Bheda Tattva. Mas a gente precisa saber primeiro quem é o Guru dele, em nome de quem ele está falando. É isso que nós precisamos saber. Sem a misericórdia dos Vaishnavas. Você quer dizer o quê? Você quer provar que a Gaudiya Mata é falsa? Tinha um homem que estava escrevendo um livro sobre a guia de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Mas depois ele resolveu inventar a sua própria filosofia. Isso foi publicado por outras organizações no momento presente. Dessa maneira, as pessoas se desviaram completamente dos pés de lótus de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Por um punhado de fama espiritual, nós vendemos todo o conhecimento dos Vaishnavas. Eu vou vender isso barato porque eu posso conseguir fama espiritual. E vai aparecer a foto dele no jornal. Esse grande Vaishnava vai dar uma doação, vai doar uma biblioteca, vai doar isso, vai doar aquilo. Mas qual é a verdade? Qual é o fato? Se você soubesse a verdade, você poderia enlouquecer. Por conta de um pouquinho de fama, eles podem vender. Eles poderiam matar os Vaishnavas em troca de fama. Eu estava, algum tempo atrás, em Sudyagunda. Eu estava escrevendo, fazendo um pouco de seva lá, e dando Harikata lá. E eu vi que as pessoas, que os Vrajavasis atuais, não aqueles que são
associados eternos de Krishna, mas aqueles que moram em Vraja hoje, eles não entendem mais o Harikatha. Eu falava, eles diziam, o quê? E eu fiquei eu não achei tão estranho de falar Harikatha lá. Tinham 2 ou 3 devotos da Gaudiya Mata lá. Então eu dei Harikatha. Mas um dia, quando eu terminei o Harikatha e fiquei de pé, eu senti um problema com a minha Kaupina. Eu estava falando Harikatha, então eu não podia me arrumar. Grande problema. Então, quando o Harikatha acabou, eu fiquei de pé. E tinha um escorpião que caiu da minha roupa. Eu falei, meu Deus, de onde veio esse escorpião? Esse escorpião estava dentro da minha roupa, da minha Kaupina. Eu falei, nossa, mas como assim? Como é possível? Eu estava sentado aqui falando. Se você toca um escorpião, ele vai morder você. Como é que eu podia dar Harikatha? E aquele dia eu estava discutindo, eu estava explicando no Nrsimhadev e Prahlada Maharaj. Eu falei, meu Deus, eu tinha que ter sentido a picada desse escorpião, ele estava dentro da minha roupa. E eu estava falando sobre Nrsimhadeva e Prahlada Maharaj, quanta misericórdia do Senhor Nrsimha. Ele estava dentro da minha roupa íntima e ele não me picou. Oh, meu Deus. Então, daquele dia, a minha fama lá duplicou. E eu faço esse pedido na frente de todos os devotos, diante do mundo inteiro. Eu quero saber. Eu gostaria de retificar a mim mesmo se eles acharem defeitos no meu comportamento e na minha filosofia. Eu não sou um sadhu. Eu gostaria de encontrar um sadhu verdadeiro. Dessa maneira. Então, na verdade, qual é o ponto? Nós não temos controle dos nossos sentidos materiais. Nós só podemos gritar como cachorros. Esse é o poder que eu tenho. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder sobre as pessoas, eu tenho prédios, eu posso latir como um cachorro, mas eu não posso alcançar o poder verdadeiro do bhajana, do canto dos santos nomes, a não ser que eu me renda completamente aos pés de lótus de um guru puro. Até que eu me renda aos pés de lótus de um guru puro. Quem que vai falar sobre isso? Bhaktisiddhanta falava assim, quem é que vai repetir esse tipo de coisa? Este é Vaishnava, aquele não é Vaishnava. Aquele é Vaishnava, aquele não é Vaishnava. Porque ele vai falar assim de mim, ele vai dizer que eu não sou Vaishnava porque ele não deixa, eu não deixo ele fazer ele não me deixa fazer as loucuras que eu quero fazer. Então eu vou criticá-lo. Então existiam personalidades que se diziam que eram grandes personalidades espirituais, eles queriam ser presidentes de assembleias. Aquele Maharaj lá era muito importante. Ele tem grande quantidade de dinheiro e posição pública. Então ele vai ser presidente dessa associação. Que tolice. Essa é a situação de agora. Eles não sabem nada sobre o bhajana. Nem o ABCD do bhajana eles sabem. Ele é um Vaishnava. Gorakshora Das Babaji Maharaj não é um Vaishnava. Ele sim é um Vaishnava. E aquele outro não é. Quem que te deu o poder para falar dessa maneira? Este é o Sabha de Kamsa. Este é a Assembleia de Kamsa, do inimigo de Krishna. Putana, Bakasur, todos eles serão honrados nessa Assembleia contra Krishna. Na Assembleia de Kamsa. Ninguém pode esperar que Vasudeva seja colocado como presidente da Assembleia. Eles poderiam matar Vasudeva se Vasudeva fosse lá. Eles colocaram ele na cadeia. Essa é a situação de hoje. Em Vrindavana, existe algo muito
Eles dizem, Maharaj, Udoki Swahame. Na Assembleia dos Chacais, o camelo tem a oportunidade de cantar muito bonito, muito bem. E se você me chamar de Goswami, se o camelo chama o chacal de Goswami, o chacal pode chamar o camelo de Goswami também, então ficam todos contentes, não é? Mas Prabhupada jogaria todo mundo isso, todas essas pessoas na rua. Na Assembleia de Kamsa, nós não podemos esperar que Vasudevaji seja aclamado como o presidente da Assembleia, o pai de Krishna. Essa é a situação no presente. Quem vai explicar o que está acontecendo? Quem tem o direito de falar que aquele lá é Vaishnava, que aquele não é Vaishnava? Quem deu poder para você falar dessa maneira? Foi Maya que te deu o poder? Foi Maya que te colocou como acharya? Talvez seu Guru Maharaj tenha trapaceado você. Talvez ele tenha colocado você lá porque você queria isso. Para fazer com que a sociedade não se quebre, no presente nós temos que tomar uma resolução. Ninguém pode agir como se fosse um acharya até que nós podemos provar que estamos na linha perfeita de Bhaktisiddhanta e de Bhaktivinoda Thakur. Mas Bhaktisiddhanta Prabhupada não está mais lá. Então é por isso que está todo mundo agindo dessa maneira. Talvez exista um grande sadhu, mas eles estão fazendo um jeito. O acharya, na verdade, é auto-manifesto, ele não é eleito. Então, talvez o Gurudeva vai deixar o corpo e vai fazer alguém se transformar em um acharya. Mas isso não significa que tal pessoa seja realmente um acharya do ponto de vista espiritual. Nós podemos tomar o exemplo de Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj. Ele nunca disse... Ele dizia, eu não sou um acharya. Eu não sou acharya, ele dizia. Ele repetia, eu não sou acharya. Meu Guru Maharaj me deu essa responsabilidade para fazer essa sociedade funcionar. Se há uma sociedade que cria um equilíbrio entre o corpo espiritual e o corpo material, mas agora eles querem se sintonizar com o mundo material, não com o mundo espiritual. O equilíbrio que eles querem é com o mundo material. Mas esse tipo de sociedade não dá benefício nenhum para nós. Mas nós queremos sociedades que se harmonizem com o mundo material. E o que significa isso? Comprometer a filosofia. Significa que a gente não pode pronunciar o Harikatha de maneira adequada. O que nós podemos fazer? Se nós não seguirmos Prabhupada 100%, não importa quão grande seja essa sociedade, mesmo assim, a grande sociedade não vai poder provar que ela obteve sucesso em sua missão. Porque sucesso na sua missão significa... Qual é a nossa missão? Somente Bhaktisiddhanta Prabhupada, nenhum outro. Qual é o dever da Gaudiya Mata? Inverter a corrente, o fluxo pervertido do mundo material. Esse é o difícil e desagradável dever da Gaudiya Mata. Se você quiser me deixar, você me deixa. Eu não estou interessado nisso. Mas você não pode esperar a filosofia errada dos meus lábios, de mim. Ele disse de mim. Alguns meses atrás eu falei sobre isso, mas agora novamente nós podemos falar sobre isso. Vyasadeva Goswami, ele falou assim, na frente de Naradi Maharaj: Naradi, eu vou falar este Bhagavattata Vigyan.
Vou falar as verdades realizadas sobre Shri Krishna. Não significa isso que você corra para cá e para lá e fique falando como um tolo, como um louco. Isso não significa que você vai sair ensinando, falando como um louco. Você deve seguir perfeitamente o que foi dito. Assim, as pessoas comuns podem desenvolver Bhakti sob os pés de lótus do Senhor Supremo. Se eu vou fazer uma sociedade separada, se eu vou criar novas regras e novas regulações, então todo mundo vai perder fé em Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ah, que sociedade ótima que a gente fundou. Eu sou um traidor. Eu sou um traidor se eu faço isso. E ninguém vai saber o nome de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Isso é muito bom para mim, né? Essa é a minha posição de pregação. Mas a pregação nunca pode ser feita. A pregação nunca pode ser feita dessa maneira. Por um homem comum que se auto-intitula devoto. Se ele não obtém toda a misericórdia do Guru e dos grandes Vaishnavas, Bhaktivinoda Thakur falava, eu posso mostrar o artigo dele falando isso. Não vá pregar. Não vá pregar agora. Continue fazendo seu seva sob a guia de um Guru puro dos Vaishnavas. Não vá pregar agora. Se você for agora, você não tem controle dos seus sentidos, de sua mente. Se você for pregar assim, você vai fazer uma grande contaminação e você vai criar grande quantidade de lixo. Não vá pregar nessa condição, disse Bhaktivinoda Thakur. Se você quer pregar no futuro, pode ser, mas na presente você pregue para você mesmo. Pregue para você mesmo. O que isso significa? Bhaktivinoda Thakur quis dizer, você deve dizer diretamente, sem nenhuma duplicidade, sem nenhum desejo material escondido no seu coração, com o seu eu verdadeiro, com o seu eu interno. Você tem que pregar para você mesmo. Fale com a sua mente. Repita a filosofia para a sua mente. Você é um Vaishnava? Você quer se tornar um Guru? Você quer sair pregar pelos países estrangeiros? Então prove que você quer provar para tudo que você é um grande Vaishnava? Não faça isso. Para colecionar fama espiritual, fama material. Se você vai cantar os santos nomes de maneira bastante secreta, Bhaktisiddhanta Prabhupada queria provar que um verdadeiro devoto da Gaudiya, ele tem um instrumento musical dentro do coração, sempre tocando sempre a mesma música, aquilo que foi pronunciado pelos grandes acharyas verdadeiros. Sempre ele está tocando a mesma música e você tem que se ajustar nessa música. E se você vai tocar de maneira irregular, você vai quebrar a melodia. Você tem que sentir como que você pode fazer o ritmo perfeito. Isso nós temos que descobrir. Como nos sintonizar em Bhaktivinoda Thakur, em Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. É nosso dever
apontar o que está falso, o que está imperfeito no coração, para que você possa eliminar isso. Assim sim você pode se tornar um sábio, um sadhu. Então, Pitama Brahma, o Senhor Brahma, disse: Narada, você tem que dar Harikata, mas tome cuidado, você tem que pronunciar o Harikata de determinada forma, para que todos possam crescer a própria devoção nos pés de lótus do Senhor Supremo. Só assim. O que o Senhor Brahma disse? Com esse tipo de decisão, de resolução, com esta firmeza, você pode pregar. Com esta resolução, se você puder levar, se você pode colocar Bhakti no coração das pessoas, de outra forma, não saia por aí pregando. Porque está escrito no Chaitanya Charitamrita: se não há Bhakti no seu coração, então você não deve pregar. Se não tem Bhakti no seu coração, Bhakti é necessário que esteja lá, senão você não pode pregar. Bhakti é a nossa amiga. Eu posso discutir esse ponto um após o outro. Eu posso tentar provar, mas depende da misericórdia de vocês. Se vocês me abençoam, vocês podem me abençoar e assim eu me lembro de tudo. Às vezes eu me esqueço. E eu posso ir ponto sobre ponto. O que é o verdadeiro impersonalismo? E como nós podemos detectar isso no nosso coração? Às vezes alguém na minha frente me pergunta: por que você dá sempre esse Harikata? Mas um dia, um por um, vocês vão ter que entender. Se você continuar escutando o que é o impersonalismo e o que é Shuddha Bhakti, talvez no futuro você saia de Maya e você consiga digerir esse Siddhanta, essa filosofia. Agora, ninguém vai poder trapacear você. Se você prestar atenção e ouvir sempre, ninguém vai poder trapacear você. Então, uma vez, um homem quis destruir a missão da Gaudiya. E Prabhupada estava lá, Bhaktisiddhanta. E aquele homem veio tentar participar da Gaudiya. E Prabhupada testava as pessoas que vinham. Essa era a maneira dele. Primeira coisa, ele testava todo mundo. Era a maneira dele. Se ele vai passar e vir com sucesso, então Prabhupada deixava eles ficar e dava Harinama, Diksha. Mas no presente nós vamos querer jogar fora Haribhakti Vilasa, o livro, dentro do Ganges. Isso aqui não é mais útil. Nós somos mais misericordiosos do que o nosso Guru Varga, do que a tradição dos grandes Vaishnavas. E nós estamos fazendo o quê? Fazendo lixo e aumentando o número de demônios no mundo. Sem controlar a situação da sua mente. Então, sem isso, nem que passem centenas de anos, a devoção pura é impossível. Se você pode tocar a pedra, tocar no Shimhadeva, eu não vou fazer nenhum erro. Eu não vou buscar a minha fama pessoal. Se o mundo inteiro tomasse essa resolução, nós poderíamos mostrar a unicidade da liderança de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Cuidado, autodenominados acharyas. Vocês querem proteger a sua própria fama, mas vocês serão jogados no colo de Maya para sempre. Maya também é eterna. Maya também é eterna.
Senhor, Deus é eterno, mas Antaranga Shakti e Varanga Shakti também são eternos. Mas você não pode ver. Às vezes ela não se manifesta. Quando a criação não está lá, quando a criação completa não está lá. Mas toda a Shakti está dentro de Deus, toda a potência está dentro de Deus, mas você não pode entender. E quando essa criação se manifesta na sua frente, então você pode enxergar Maya. Eu posso mostrar isso. Está explicado no Bhagavatam. Então, uma nova criação se manifesta. E depois ela é destruída por Sankarshan, por Sr. Shiva, e outra criação vai aparecer. Sem a misericórdia de Bhakti Devi, ninguém pode sair por aí pregar. Que pregação você vai fazer? Posso mostrar o Siddhanta de Bhaktivinoda Thakur e de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então você não vai poder brigar comigo porque está tudo escrito lá. Então, o Sr. Brahma dizia: com certeza, não tentem iludir as pessoas em nome dos grandes santos. Tente descobrir a sua foto negativa. Tente tirar toda a hipocrisia e os desejos materiais de dentro do seu coração. Senão você vai estar perdido por centenas de anos. Você vai perder tudo. Você tem que falar o Harikatha. Primeiro você tem que fazer o Harinam Sankirtana com toda a resolução de que de qualquer forma, você não vai comprometer, né, com os impersonalistas e com Maya e com o seu desejo de ser adorado. Se você não toma essa resolução, então não. Então, nós estamos gritando, as pessoas estão gritando sem realização nenhuma, dando aula, supondo que eu não tivesse realização nenhuma. Então, qualquer tipo de pregação feita por mim seria inútil. A pregação significa que você vai passar os seus sentimentos. E é por isso que quando nós ouvimos o Harikatha de um Vaishnava puro, o nosso coração se derrete. Por quê? Porque se não há ofensas. Se há ofensas dentro do coração, então nós não conseguimos sentir o nosso coração se liquefazer. Se o coração está cheio de ofensa, nós ouvimos o Harikatha de um grande Vaishnava, mas nós não sentimos isso. Nós podemos ouvir o Harikatha de um Mahabhagavata, mas se há ofensa dentro do coração, então aquele Harikatha não dá resultado nenhum, não dá bom resultado. Jiva Goswami dizia isso. Ele queria provar que a verdadeira sadhusanga, que é a associação com o verdadeiro santo, nunca passa em vão. Sabendo ou não sabendo, consciente ou inconsciente. Se você se associa com um grande santo, como aquele que veio na frente para Paramahansa Babaji Maharaj, sabendo ou não sabendo, ele ouviu ele falando Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Ele estava cantando nas suas cártalas, os seus símbolos e cantando. Então, sem esforço nenhum, se você ouve esse som transcendental, ele sentiu uma reação no seu coração.
com aquela associação só por ter ouvido aquele Paramahamsa. Ele disse, meu Deus, isso aqui na verdade é associação com o grande santo. E ele jogou toda a sua posição de Acharya, como na sociedade dos Mayavadis, né? E veio até Navadvipa procurar um Sadguru, como na história de Bhaktivinoda Thakur. Ele veio até Gondrumadama, veio até Paramahansa Babaji Maharaj, como no Jaivadharma. E finalmente ele obteve o sucesso de conseguir a associação com o grande santo. Sabendo ou não sabendo, Jiva Goswami Pad fala, explica. Se você tomar veneno, mesmo sem consciência, você não sabe que é veneno, mas você vai e toma. O que acontece? Muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, eu estava em Vrindavana. Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Muito tempo atrás. Mais tempo atrás. Eu falava sempre Harikatha lá. Uns 18 anos atrás. E eu tive que parar meu Harikatha. Porque ninguém conseguia digerir o que eu estava falando. Então eu estou falando sobre esse ponto. Se você tomar veneno mesmo sem saber, o veneno vai ter o seu efeito. Eu estava lá. Ele disse, no quarto de uma pessoa que era encarregada. Quando foi? Foi depois que o Harikatha acabou. Eu estava no quarto do responsável do templo. E eu tinha que ir embora. E naquele dia eu falei 3 vezes. E de manhã eu falei sobre Srila Bhakti Balabhatita Maharaj, a tradução. E depois, na hora do almoço, eu estava dando Harikatha na mata do meu guru. E depois, no templo de Ashram Maharaj, um discípulo de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Porque era desaparecimento. Então de tarde eu estava dando o outro Harikatha. 3 vezes por dia eu estava tendo chance de falar Harikatha. Então pela misericórdia de Shri Krishna Bhagavan, eu não fui comer nada, eu estava de pé. Eu não podia porque eu ia dar outro Harikatha. Então, nesse momento, um devoto, que ele era grihasta, ele era de Jaipur, eu não quero fazer o nome de ninguém. Ele se diz que ele é um grande discípulo de Paramkeshava Goswami Maharaj. Ele estava pedindo água. E um brahmachari, tão tolo. Ele disse, olha, aqui está a água, aqui está a água. E aquilo era ácido. Estava dentro de uma garrafa de água. E aquele devoto bebeu aquilo, começou a beber e gritou, meu Deus! Ele jogou o ácido e cuspiu o ácido. O que aconteceu? Disse o brahmachari. Isso é ácido. Você me deu como se fosse água para beber. Oh meu Deus! Isso aconteceu na minha frente. Eu disse, oh meu Deus! E um avô, aconteceu um outro problema. Ele gostava muito do neto, o avô. E na sua casa, um dia, o neto não estava bem. Ele foi para algum lugar com os pais e o avô, ele disse, eu vou misturar veneno para matar os ratos que estão aqui nessa casa. Ele pensou. E eu vou acabar com esses ratos que estão comendo nossos livros. Então o avô colocou veneno em todos os lugares para pegar os ratos, para jogar os ratos fora. E nesse meio tempo, o avô foi para dentro do quarto
Ele não sabia, ele não tinha percebido. E o neto veio, os pais estavam lá com ele, e falou, nossa, o meu avô preparou esse doce aqui para mim e começou a comer. E depois que ele comeu, ele se sentiu imediatamente doente, foi levado ao hospital, mas era tarde demais. O avô chorava, chorava. Oh meu Deus, eu sou o assassino do meu neto. Esses incidentes acontecem. O veneno funciona mesmo que você saiba ou não saiba. Se você se associa com alguém que não é um devoto puro, com algum impersonalista, com um Mayavadi, eu não sou responsável sobre isso. Eu amo todos vocês, 100%. Eu amo vocês com todo o meu coração, 100%. Vocês veem aqui, aqui está queimando um fogo. Então, como eu sei que vocês escutam esse Harikatha, eu sou muito grato. Eu presto reverência aos seus pés de lótus. Então eles prestam reverências a todos que leem este livro. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele diz, eu presto reverência a todos aqueles que lerem este livro. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami diz isso no começo do Chaitanya Charitamrita. Então todas as novas gerações, ele diz isso, que vai prestar reverências deitado aos pés de lótus de todos que lerem este livro. Nós não podemos compreender esse tipo de humildade, esse tipo de submissão. Nós não podemos nem imaginar algo assim. Então, sabendo ou não sabendo, se nós nos associamos com alguém que não é um devoto puro, isso é um veneno. Em primeiro lugar, é meu dever, em nome da Associação Mundial dos Vaishnavas, em nome de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, de todo o nosso Guru Varga de Bhakti, Pragyana Keshava Goswami Maharaj, é meu dever falar sobre a verdade absoluta. Mesmo que todos me rejeitam, talvez você também queira me rejeitar e não me ouvir mais, mas eu não posso mentir para você. Essa é a minha resolução, é a resolução da minha vida. Vocês podem me jogar fora de qualquer sociedade, eu não ligo. Esse não é um problema para mim. Mas é o seu dever digerir o Harikatha e tentar entender os pontos bem sutis e delicados de impersonalismo que se manifestam por aí. Um dia eu poderia falar, agora eu não posso falar, mas eu tenho que correr, eu tenho muito seva para fazer. Ontem a minha mente estava todos os momentos no Radhakunda. Lá um novo seva está acontecendo. Então eu penso naqueles devotos que estão lá sozinhos, que estão desperdiçando dinheiro, mas um bom seva vai acontecer lá. Eu posso dar um exemplo. Um dia, um homem muito elevado, ele veio de uma outra sociedade, um homem muito erudito, ele queria se juntar a Gaudiya Mata. Aí ele tomou prashada e Bhaktisiddhanta Prabhupada deixou ele ouvir o Harikatha e o Kirtana e deu. Ele ia decidir se ele ia dar o Harinama para ele ou não, se ele der iniciação para ele ou não. Hoje em dia, tudo acontece muito rápido, a pessoa ganha tudo muito rápido, porque nós somos sarrajias, nós não temos direito de falar. Essa é a situação. Mas Prabhupada dizia, você é um sarrajia, você é um sarrajia, você é um falso devoto. E qual é o nosso dever então? Um dia, Prabhupada Bhaktisiddhanta estava lá no seu Bhajan Kutir cantando os santos nomes e ele ouviu que aquele devoto, por acaso, ele estava praticando, Jayadwani. E depois, quando Bhaktisiddhanta ouviu o seu Jayadwani, ele glorificando os Vaishnavas, ele disse, ele é um Mayavadi.
E todos vieram prestar reverências a Prabhupada. Ele disse, quem é esse homem que está pronunciando o Jayadvani? Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, ele é um Mayavadi. Ele conseguiu detectar que ele era um Mayavadi pela maneira como ele pronunciou o Jayadvani. Ele disse, ao ouvir o Jayadvani dele, eu ouvi que ele era um Mayavadi. Ele dizia, não sei quem, que Jai Ho. E eu vou jogar ele fora da Gaudiya Mata, disse Bhaktisiddhanta, porque você vai fazer problemas. E eu não quero esse problema aqui. Mas você vai decidir por você mesmo. Você vai jogar o Rasamrita Sindhu, o Hari Bhakti Vilas, e você vai decidir ouvir um grande Vaishnava. Então, eu não posso falar mais nada. Eu só posso gritar e falar na sua frente. Agora é a sua vez. Você que tem que decidir se você vai aceitar a minha filosofia. E ela não é minha filosofia pessoal. Ela é a filosofia de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Agora eu vou parar porque eu tenho outros sevas para fazer. Nikhilo bhuvana maya chinna vichinna karti Vibhuda bahula megham mukti mohanto datri Sitilito vidiragadhya radheshadhani Vilasatu hidanityam bhakti siddhanta bani Nikhilo bhuvana maya chinna vichinna karti Vibhuda bahula megham mukti mohanto datri Sitilito vidiragadhya radheshadhani Vilasatu hridanityam bhakti siddhanta bani Vancha kalpatarusya ke pasinda vyavacha patitanang pavana bhavishnabhyo namo